É no nome santo, forte e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nesse nome que o teu povo que se reúne no teu nome diz: eis-me. Eis-nos aqui, Pai. Em primeiríssimo lugar, para dizer obrigado. Obrigado, Senhor. Vai agradecendo, meu irmão, minha irmã. Vai agradecendo, pois os ouvidos do nosso Criador estão inclinados para ouvir a tua gratidão. Digo obrigado, Senhor, por eu estar aqui. Oh, meu Pai amado, Deus querido, se estamos aqui nessa tarde, nesse fim de tarde, início de noite festiva, é porque o Senhor assim quis. O Senhor desejou nos livrar de tantos desafios, tirar tantas pedras do nosso caminho, nos fortalecer de tal maneira que nós podemos muitas vezes vencer gigantes, ver muralhas intransponíveis cedendo diante de nós. Pai amado, Deus querido, nós cremos que o Senhor nos ampare e nos conduz. Acreditamos sobretudo no teu amor, no teu paciente e perseverante amor. O teu amor nos inspira, Pai. Agradecemos, meu Deus, individualmente, agradecemos pela nossa família. Oh, Pai, se as nossas famílias não estão cuidadas, nós não estamos felizes. Se o Senhor nos honra cuidando dos nossos, oh, Pai, só isso, mais nada, já seria motivo para agradecer pelo resto da vida. Mas, Pai, o Senhor faz mais e melhor. Além de tudo, meu Deus, o Senhor nos dá as alegrias, as vitórias. O Senhor, meu Deus, renova a tua promessa diariamente. E, Pai, agradecemos também, meu Deus, pela tua igreja, no sentido amplo, por cada porta, meu Deus, que carrega ali, meu Deus, uma faixa, às vezes muito humilde, meu Pai, às vezes até com erro de português, não importa. Às vezes são grandes catedrais, igrejas suntuosas, não importa o tamanho, não importa a forma, não importa o local. Importa que existe a tua igreja, Pai. Importa, meu Deus, é que o teu povo pode ser acolhido, meu Deus. Importa, meu Pai, que nós temos os nossos próprios socorros espirituais e também os quartéis para nos preparar para as guerras. Oh, Pai, onde a tua palavra é pronunciada e o teu nome é exaltado, oh, Pai, nós agradecemos pela existência desse lugar. E particularmente, Pai, agradecemos pela nossa igreja, que em 4 de fevereiro completou 2 anos e que hoje, aqui reunidos, nós dizemos um muito obrigado especial por termos, meu Deus, a oportunidade de ter mais esse lugar para te adorar, para te exaltar, para aprender com o Senhor, para nos preparar. Eis aqui, irmão e irmã, a antessala do céu. Eis aqui o lugar para nos preparar para o próximo passo, que é a glória. Eis aqui, Pai, onde vivemos integralmente a reconciliação com o nosso Deus, em nome de Jesus. Diga comigo, amada igreja: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, obrigado. Aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. Glórias e glórias e glórias. Pode se sentar, povo santo. Sejam todos e todas muito bem-vindos, amém? Glória a Deus. Tem muitas pessoas que a gente está revendo, tem gente que a gente não vê tanto tempo, né, doutora? Oh, glória, seja bem-vinda, todos bem-vindos, amém? Glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, hoje é um dia muito especial. É hoje que nós estamos comemorando o 2º aniversário da nossa igreja. A nossa igreja nasceu com uma ideia no final de 2022, amém? Depois, reunidos aqui no dia 14 de janeiro, um grupo pequeno tomou a decisão de organizar como seria esse ministério, que seria nesse lugar, os papéis, os lugares, né? a nossa declaração de fé.
e que em seguida, no dia 4 de fevereiro, nós realizamos nosso primeiro culto. Não tinha nem ainda esse altar, lembra, irmão? No chão. E de lá para cá, em nome de Jesus, com raríssimas exceções. Antes era terça, quarta, sexta e domingo. Depois passou a ser quarta, sexta e domingo. Para a honra e glória de Deus, nós mantemos essa porta. Amém? Não é por esforço pessoal, mas é pelo agir de Deus. E só esse pequeno espaço de tempo de 2 anos, meus irmãos, são tantos testemunhos, mas tantos testemunhos, que assim, a gente ficaria aqui o dia inteiro e ia faltar, a gente ia esquecer. O fato, meu irmão, minha irmã, é que nós estamos aqui porque Deus tem um propósito. Amém? Não é mais nem menos em relação a qualquer outro ministério. É apenas e tão somente o nosso propósito. E nós agradecemos muito a presença de todos, especialmente aqueles que são nossos convidados. E esperamos que vocês, além da palavra e que nutrem o Espírito, também possam se nutrir de muita alegria e também de comes e bebes, em nome de Jesus. Amém? Então vamos começar com a boa e santa palavra. Se você tiver com a sua Bíblia, por favor, abra em Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses. Se não tiver com a Bíblia, pode acompanhar do monitor. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em nome de Jesus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Amém? Glória a Deus. Vamos ler um pouco. Essa daqui é uma versão árabe, ao meio da Revisada Corrigida. Também pode ser diferente da sua Bíblia, mas a mensagem é a mesma. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, sendo um culto todo especial, Deus tocou no meu coração dessa vez de trazer uma palavra relacionada à gratidão. Amém, meus irmãos? Eu começo com um testemunho. A nossa igreja, ela nasceu com uma ideia básica, teológica, doutrinária, um pouco aí bebendo da nossa trajetória pregressa, de onde a gente vinha. E aos poucos, meus irmãos, de maneira sobrenatural, Deus foi colocando tijolo em cima de tijolo para definir um perfil que é todo próprio dessa igreja. Tocou no nosso coração para que a gente pregasse o reino de Deus, para que a gente mostrasse para as pessoas que elas são cidadãs celestiais já agora, não só no porvir, e que portanto tem que se comportar como aquele que, ao mesmo tempo que é herdeiro de promessas, é também sujeito de ações diferentes. Como um cidadão de qualquer país, ele tem obrigações e direitos. E aí Deus nos mostrou que nós também temos que ser embaixadores do reino de Deus, ou seja, aqueles que vão dar um bom testemunho do reino para as pessoas que ainda não conheceram a luz. E depois nos mostrou que a gente tem que ser também uma milícia de Deus, que combate não contra a carne nem sangue, mas combate no coração da pessoa pela obra de Deus contra a obra do homem. Amém? Depois Deus nos mostrou que nós devemos manter o dom, os dons do Espírito, nós devemos elaborar mais sobre isso, conversar mais sobre isso, e mais fundo nisso, mas não para mostrar, mas para viver essa experiência. Por isso o pastor aqui, a pessoa que está ministrando o culto, não
línguas no microfone, porque o falar em línguas é edificação pessoal. O falar palavras audíveis é o que precisa ser feito do púlpito. E que qualquer pessoa que tem algo para falar para a igreja, que venha e fale, mas perante toda a congregação, pois toda vez que Deus manda falar alguma coisa, ela deve ser julgada pela palavra. Amém? Porque é um lugar sério, é um lugar que nós temos que ter responsabilidade, e não pode se dar qualquer profecia sem que toda a comunidade compreenda esta como sendo a minha palavra. E de tantas coisas que Deus foi nos mostrando, né, irmã? Tijolo após tijolo, recentemente veio a fé no agradecimento, na gratidão. Amém? Algo que toca a gente assim de uma maneira toda especial, da forma como assim, não conseguir começar uma oração que não seja pelo obrigado. Amém? Porque o que a gente percebe, meus irmãos, é que as pessoas que caminham com Deus muitas vezes se esquecem, na hora do problema, da adversidade, do desafio, que antes que esse desafio aparecesse, Deus já nos colocou numa condição excepcionalmente vantajosa. Amém? Só o fato da gente poder fazer nesse fim de tarde, início de noite, poder respirar, isso já é uma graça maravilhosa. Talvez a gente só saiba o tamanho dela quando estiver dentro de um hospital vendo uma pessoa que precisa de um tubo, que precisa de um equipamento especial para poder fazer isso que você faz sem nem perceber. Meu irmão, só o fato de a gente ter um joelho para nos apoiar, ainda que você precise também de uma dentada, você ter 2 olhos para enxergar, ainda que você precise de um óculos para ajustar, que você tenha uma renda para botar no que seja um pão e manteiga dentro de casa, ainda que você não esteja comendo carne de briga. Acontece que nesse mundo dos Instagrams, das redes sociais, das modas, vende-se o tempo todo um conceito de felicidade, meu irmão, que não tem nada a ver com a felicidade que Deus nos proporciona. A felicidade não tem a ver com os bíceps do homem que fica na academia o dia inteiro e tomando um monte de produto para crescer. Não tem nada a ver com o carrão que fica sendo mostrado. Parece que a pessoa ela tem preço, o preço dela é o carro e a casa que ela tem. Não, meu irmão. Não é o lugar que você frequenta que te leva a ter motivo para agradecer. É o simples fato de você existir. Para pensar, nós poderíamos não existir. Não há nenhuma obrigação para que Deus nos criasse. Mas Ele criou. E não nos criou de qualquer jeito. Nos criou com capacidade de nos comunicar. Qual outra criatura tem essa capacidade de falar? Ele nos criou com a capacidade de pensar. Ele criou com a capacidade de sentir, de amar e também de ser. Qual outra criatura que ama? Qual outra criatura que se ira? Ah, meu cachorro é irado. Não. Aquilo ali é instinto. Eu acho que tem um aqui. Está se manifestando. Qual é a categoria? Irmãos, mas tem entre todas essas aptidões, dessas características tão próprias do ser humano, tem uma, meu irmão, que às vezes a gente não se dá conta, e que ela é magnífica, mas que também ela nos traz um risco. E por isso que não basta que Deus tenha só nos criado, nós precisamos buscar nele o nosso propósito. Qual é essa outra característica? Atenção, igreja. A liberdade. Amém, meus irmãos? Qual outra criatura no universo tem liberdade? O ser humano acabou de fazer um
um ato espetacular, né? Deu a volta à lua, fomos na face oculta da lua. Que bacana, né, meu irmão? Quando a gente olha para a imensidão do universo e fica sabendo que tem mais estrela no cosmos do que grãos de areia em todas as praias do planeta Terra, a gente só consegue compreender que nós somos muito pequenos. Mas mesmo da nossa dimensão sendo tão pequena, meu irmão, nesse universo todo, atenção, amada igreja, não existe ninguém, absolutamente ninguém, que seja livre. Ah, mas o passarinho que voa, o passarinho voa seguindo o instinto. No inverno ele vai para o sul, no verão ele vai para o norte, é instinto. Só tem um que é livre. O seu, você. Só isso, meus irmãos, já nos dá a dimensão da gratidão que a gente deve a Deus. Mas como tudo que é maravilhoso, carrega também um grau absurdo de responsabilidade. Porque Deus nos deu a liberdade de tal maneira que nós podemos escolher ficar com Ele ou negá-lo. Olha o tamanho do amor de Deus. Ele podia ter nos criado como criou tudo mais. Ele disse assim: sol, você vai ficar aqui, e terra, você vai girar. E a terra gira, e gira, e gira, e gira, e vai continuar girando. Mas para nós não. Ele falou: ó, meu filho, eu te fiz. Eu quero que você queira ficar comigo. Mas se você decidir ir embora, eu deixo. Pode ir. Eu não vou te obrigar a me amar. Eu não vou te impor. Eu não vou determinar. Você escolhe. E a gente entende isso perfeitamente quando a gente olha para os primeiros capítulos da Bíblia. Quer entender o ser humano? Olha para o primeiro ser humano. Porque ali não tinha nenhuma condicionante, senão o ser humano de Deus. Deus falou: tem a árvore, está vendo aí o jardim? É todo seu. Olha que lindo, meu irmão. Deus nos deu o jardim. Sabe o que é o jardim? Esse planeta maravilhoso. Ele falou: pode usufruir, governe sobre esse planeta. Pode pegar lá, Gênesis. A palavra cuidar no hebraico original é o mesmo que governar. Governe. Mas eu só vou te falar uma coisa. Se você decidir não ficar comigo, é só comer aquele fruto ali, daquela árvore. O fruto da ciência, vamos falar aqui em português claro, do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, se você quiser conhecer o mal, você pode conhecer, porque essa é a maneira de você não estar comigo. Amém? Está claro, meus irmãos? Porque Deus é o próprio conceito de bem, de forma que Deus não pode se misturar com o mal. Todo pequeno grão ali de contaminação contamina tudo. Como Tiago nos ensina: quem peca contra um pão da lei, peca contra a lei inteira. Não adianta ser justo a vida inteira, mas cometer um crime criminoso se tornou. Não adianta, velho. Para viver a perfeita comunhão com Deus, nós temos que ser puros. Então Deus fala: só comer daquele fruto e você não terá comunhão com o mal. O que Adão fez? E o que nós fizemos depois de Adão? Nós comemos o fruto. Motivo suficiente, meus irmãos, para Deus virar as costas e nos abandonar. Ele mesmo falou: se comer desse fruto, certamente morrerá. Ele falou que não era para fazer e disse o que aconteceria. Mas o pecado não foi suficiente para aplacar o amor de Deus. Amém? Mesmo nós tendo dado as costas para Ele, Deus continuou nos amando. Amém? Então dá glória a Deus. Deus continuou nos amando. Lembra do seu pior momento? Naquele que você estava mais
hediondo aos olhos de Deus, ainda assim Deus continuou te amando. E aí, irmão Jonas, eu fico indignado quando a gente vê os erros teológicos que resultam da falta de compreensão desse amor. Quando aconteceu essa tragédia, aliás, nós estamos comemorando o aniversário da nossa igreja agora, no dia 11, porque nós suspendemos a primeira data, porque tinha acabado de acontecer a tragédia que abateu o Juiz de Fora. Não havia clima nenhum para a gente comemorar. Era um momento de orar. Aqui meu irmão Jonas perdeu vizinhos. Tenho certeza que muitos de nós aqui perdemos ou conhecemos alguém que perdeu. Tragédia, né, meu irmão? E nesse momento da tragédia, ao invés da gente dizer, ó Senhor, o Senhor é a solução, tinha muita gente que dizia, é a ira de Deus castigando. É por isso, meu irmão, minha irmã, que a gente tem que estar na igreja, que é para não aprender errado. Onde Deus castiga, sabe qual que é o castigo de Deus? Nos abandonar no nosso próprio governo, nos entregar a nós mesmos, as concupiscências do nosso coração. Essa é a ira de Deus. Deus não castiga, meu irmão, quem destrói, depreda, que explora, maltrata, é o homem e o pecado, é a carne. A carne que se projeta no mundo, que passa a adorar o que é feio, que passa a exaltar o que é deplorável. Bonito é ser feio. O homem tem que trair. A mulher tem que buscar se realizar lá fora e esquecer a família. O cara, para ter sucesso na vida, ele tem que não olhar para a cara do filho, ele tem que correr atrás de riqueza. A pessoa, para ser reconhecida, ela tem que se expor à sua intimidade nas redes sociais. Que mundo é esse? É um mundo que está de costas para Deus. E na hora que acontece uma tragédia, a conta vai para Deus? Foi Deus que mandou o ser humano depredar o meio ambiente? Foi Deus que mandou a gente jogar esses monóxidos de carbono, seja lá mais o que for, na atmosfera para mudar os tempos e as estações? Foi, meu irmão? Foi Deus que mandou a gente jogar lixo no chão, que acabou indo ali para as bocas de lobo e a lagoa e etc? Não! Isso é obra do homem. Então, na hora que cai uma chuva como aquela, na hora que despenca barranco, a gente tem que dizer: misericórdia, Deus, só o Senhor para nos livrar do peso desse pecado, dessa desgraça que o diabo e o homem estão produzindo nesse planeta. O Senhor é a solução. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso Pai. A tua vontade, como a Bíblia diz, é boa, agradável e perfeita. E é dela que nós precisamos. Certa vez, um pregador muito importante, que fez história, muitos de vocês devem ter ouvido falar, Billy Graham, já ouviu falar? A galera da antiga conhece, mas não deve conhecer não. Certa vez, na época, quando aconteceu o 11 de setembro, ele já estava velhinho, procuraram ele não conseguia nem dar entrevista, ele mandou recado, perguntaram para ele, onde Deus estava quando as torres gêmeas foram atacadas? Lembra do 11 de setembro dos Estados Unidos? Aquele ataque terrorista? Mandaram perguntar para ele, onde Deus estava no ataque das torres gêmeas? Aí ele mandou a resposta: eu não sei, mas me chama a atenção o fato de vocês não terem perguntado onde está Deus no currículo da escola, onde está Deus na relação da mãe com a filha, onde está Deus na mídia, onde está Deus nos governos, onde está Deus nos planos econômicos, onde está Deus na cultura, onde está Deus na ética, onde está Deus nos valores. Aí você não pergunta, né? Você só vai perguntar onde está Deus quando cai o barranco. Irmão e irmã, Deus não ira, não destrói, Deus salva. Amém? Então dá mais um glória a Deus. Deus salva. Deus salva. Ele é Pai. Você quer entender como que
Deus olha para você? Papais e mamães aqui. Rodrigo, você ainda vai saber. Você ainda não sabe dessa. Papais e mamães. Sabe como é que Deus olha para você? Como você olha para o seu filho. Não é à toa, procura lá no Antigo Testamento. São raras as vezes que no Antigo Testamento Deus é chamado de pai. Essa é uma das inovações que Jesus Cristo trouxe. Chamar Deus de pai. Que é para a gente entender como que Ele olha para nós. Certa feita, Jesus disse: até vós, sendo maus, são capazes de fazer boas coisas. Se o teu filho pede pão, vocês não dão pedra. Se o teu filho pede um ovo, você não dá escorpião. Então por que você acha que Deus derruba barranco? Por que você acha que Deus derruba a torre gêmea? Não! Deus salva. Deus cuida. Deus provê. Deus ampara. E é assim que a gente tem que falar com Deus. Papai, olha por mim. Conversa comigo. Me melhora. Me orienta. Me diz o que eu tenho que fazer. Me diz para onde eu tenho que ir. Me diz como que eu tenho que me preparar antes do problema. Para quando o problema chegar, eu já saber como agir. Pode ser que nem todos tenham orado dessa maneira, mas muitos oram. E Deus nos deu o lugar para a gente ouvir de uma maneira tão especial a igreja. Amém? 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 Então uma salva de palmas para a igreja. Essa maravilhosa dádiva de Deus. A igreja, meu irmão, não é shopping para a gente chegar, pedir, devolver o dízimo e levar. Não. A igreja é o lugar que a gente vai para dar o coração. A igreja não é só um pronto-socorro para quando a gente está machucado. A igreja é a academia de musculação do nosso espírito. A igreja não é só o lugar que a gente vai quando a gente tem problema. A igreja é o lugar que a gente vai para dizer: ô Senhor, faça de mim um anjo do Senhor para levar solução para outras pessoas. A via de mão dupla do nosso Pai, ela está passando aqui nesse lugar, nesse momento, meu irmão. Então a via de mão dupla aqui, você duvida? Não, eu estou vendo, amém? Esse lugar aqui é onde a escada de Jacó, que é Cristo, ela se deposita na sua base, amém? E aqui tem anjos empurrando as pessoas para chegar perto de Deus, amém? Porque a gente precisa ser empurrado, sim. Muito errado é quem acha que é autossuficiente, que já sabe tudo. Não, nós somos aprendizes, poucos, trouxas. Aliás, ele tem que ser, porque Deus falou: quem não se fizer como criança, não entrará no reino de Deus. E quem é criança? É a mais singela das criaturas, é a mais crédula das criaturas, é aquela que, se o pai falar, dá 3 pulinhos, ele dá. Aquele que o pai fala, cuidado com o bicho-papão, ele sai correndo. Vem cá no papai, senta aqui no colo que eu vou te contar uma história. Parece que é o melhor momento da vida. Dá uma comida, ela não questiona que comida é essa, ela vai e come, porque ela sabe que você não vai envenenar, que o que ela está comendo é o melhor, amém? Então é esse Deus que nós precisamos, o Deus que nos controla do início ao fim, que nos articula, que nos faz, que nos aperfeiçoa. É esse Deus que nessa noite nós estamos dizendo: obrigado, amém? Então, em nome de Jesus, aquela salva de palmas do nosso Deus que salva, Ele é lindo. Obrigado, Senhor, obrigado, 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 1000 vezes, 1 milhão de vezes obrigado. Pai, nessa noite o Senhor está dizendo: meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo. Não é por acaso que eu sou chamado de pai. Eu sou pai. Eu sou aquele entre todos que é o mais amigo. Eu sou entre todos aquele que mais quer o seu bem. Ou a juventude, às vezes, para agradar um coleguinha, faz a mãe chorar. O rapaz que vai para o tráfico não pensa que a mãe pode ficar sem filhinho. No afã de querer ser reconhecido pelo outro, fere
quem mais ama. Pai, às vezes nós fomos assim, mas a nossa fé hoje é que nós não seremos mais assim. Pai, se o Senhor nos ama, nós queremos, meu Pai, agradá-lo. Nós queremos que o Senhor seja feliz. Nós queremos que o Senhor olhe para nós e dê um sorrisão, aquele sorriso largo de pai, de orgulho do filho, quando faz uma coisa extraordinária. Aquele pai quando olha um boletim, só 10. Aquele pai que olha o menino começando a andar de bicicleta sozinho. Oh, Pai amado, Deus querido, nós queremos mostrar, Pai, que o Senhor é o nosso melhor. Mas por nós mesmos nós não sabemos o que fazer, então nós precisamos da Tua orientação. Por isso nós agradecemos, Pai, pela Tua igreja, pois nela nós aprendemos pouco a pouco sobre o que o Senhor quer de nós. Nós não estamos aqui só para pedir, nós estamos aqui para nos doar, nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados. E por que ser aperfeiçoado? Para quê? Para que o Senhor se alegre. Porque, Pai, o Senhor nos criou, o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos salvou. Então, Pai, só queremos te agradar. Em tudo dai graças, meu irmão e minha irmã, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com todos nós. Obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa que está aqui, pela família de cada pessoa que está aqui nesse lugar. Obrigado por toda a sua igreja, obrigado por esta igreja, obrigado pelo teu amor. Tudo é para a tua honra, tudo é para a tua glória, em nome. Irmãos, com muita alegria, acabou que coincidiu, né? Que essa semana, hoje, nós estamos lançando nossa última publicação, livro chamado Cristianismo Essencial, amém? O subtítulo é Revelando o Coração do Evangelho de Cristo. Esse livro Deus me deu ele, começou a me dar ele num momento muito especial e desafiador da minha vida. Vou dar um testemunho. Na época da pandemia, meu pai ainda estava aqui nesse mundo, nesse plano, e a gente não tinha mais o que fazer, tinha que ficar recluso. Então estava ali num momento de conhecer mais a palavra. Então, durante aquele tempo, não sei, 1 ano e meio, 2 anos, não sei o que, eu fiquei bastante. Eu fiquei quase todo. Tinha pai, mãe e idoso dentro de casa, não tinha que ficar dentro de casa, né? Não podia pegar de jeito nenhum. E aí foi que eu fiquei com meu pai todos os dias, boa parte do dia, eu na sala com ele, deitado lendo a Bíblia. Aí a gente viu de frente para trás, de trás para frente, em ordem cronológica, com arqueologia, com tudo que podia ter. E depois disso meu pai foi para a glória. Mas eu tenho certeza que esses momentos foram memoráveis. Porque depois disso a minha mãe me conta. Eles têm aquelas coisas crendices, sabe? Toda virada de ano, minha mãe tem uma. Como é que é o nome disso? Como é que é o nome? Superstição. Que é escrever num papelzinho: obrigado, anjo da guarda, por. Aí escreve 10 coisas agradecendo para o anjo da guarda para o ano que vai vir. E ninguém pode mostrar aquele papel para ninguém, fica guardado. Eu já não fazia porque eu já tinha conhecido Deus e virei chato, né? Porque crente é chato, não faz nada, né? Não pode dar pulinho, não pode isso, não pode aquilo, é isso aí. Já não fazia. Mas diz ela que depois que meu pai faleceu, ela pegou o último papelzinho que meu pai escreveu e estava escrito lá: obrigado, anjo da guarda, pelo Senhor ter me mostrado Deus. Amém? E foi nessa época que esse livro começou a aparecer. E depois disso, isso foi em 2023, olha quanto tempo demorou, né? Só a irmã Aline teve que revisar 2 vezes inteiro. Então, minha irmã Aline, eu quero te agradecer muito. A senhora, minha esposa, a Mariana, que não está aqui, porque a gente está com a pequenininha em casa, né? Ela ainda está tomando as vacininhas, a gente ainda não estamos saindo com ela. Mas ela, inclusive, manda um abraço para todos. E hoje nós estamos lançando, amém? Cristianismo Essencial, fala aqui o quê? De cristianismo, fala o que nós, de onde que a gente
De onde que vieram os nossos dilemas, um pouco sobre Deus, a obra de Jesus, Jesus quando estava na terra, Jesus depois, que Ele é o nosso sumo sacerdote, que Ele é o nosso rei, amém? Tem um guia prático, um manual aqui da vida cristã, tem um capítulo dedicado à gratidão, amém? Que foi a pregação de hoje. Então quem quiser... Da Igreja Paz do Senhor, eu queria fazer uma singela homenagem ao pastor, a Mariana, que não se encontra aqui porque está com a bebê recém-nascida, né? E a Larinha, porque o pastor e a família dedicam muito tempo à obra, né? E às vezes deixam o lazer, descanso para poder estar aqui com a gente. A Mariana, nos bastidores aqui para esse evento hoje, ela ajudou o tempo todo, contribuiu financeiramente, contribuiu nas ideias, e com tudo ela está participando. Eu queria falar para a igreja, né, desse amor que ela, o pastor, a Larinha, e agora a Emília tem pela obra também. Aí eu vou ler uma simples homenagem para o pastor e a família dele, tá bom? Nesses 2 anos de aniversário da igreja. Pastor Alegre e família, celebramos hoje não apenas os 2 anos dessa igreja, mas também a vida do Senhor, um homem que com inteligência admirável e profundo conhecimento nos conduz não apenas pelo entendimento das Escrituras, mas também pelo exemplo de vida. Saiba que sua capacidade de ensinar vai além das palavras bem colocadas, ela alcança o coração, edifica a fé e nos inspira a buscar mais de Deus. Sua cultura, seu preparo e a sua sensibilidade espiritual fazem com que cada mensagem seja um verdadeiro alimento para a alma. Que Deus continue lhe concedendo ainda mais discernimento, saúde e graça. Que sua mente brilhante continue sendo usada para a glória do Senhor. Muito obrigada por tudo. Parabéns à igreja e nossa sincera honra e gratidão ao nosso querido pastor Alegre e à sua linda família. Obrigado. Aproveitar que eu já estou aqui, pastor, primeiramente agradecer por esses tempos juntos. Desde o meu dia que a gente se encontrou, a gente conversou, eu compartilhei minha parte particular contigo. E hoje eu agradeço a Deus por ser uma pessoa forte, guerreira, graças a Deus, que eu nunca tive essa vontade de estar sempre, como sempre estou na presença do Senhor. E eu agradeço muito por tudo e por alguns irmãos também, mas agradeço muito pela sua vida, por isso nós estamos aqui. Já 2 anos, né? Que se for da vontade de Deus, vamos lá. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Você conhece, canta? Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por um grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados e com autoridade garantir vida eterna e paz. Gente, agora, Senhor, mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Te amo, Jesus. Aleluia, Cristo reviveu e nós de vida pra ver. Ele está aqui, eu creio. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Aleluia. Declarar de novo teu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Temos um Cristo vivo. O mundo pode pregar que ele está morto, mas Jesus está vivo aqui. Foi tão triste ver o teu olhar, a dor que ali sentia. Ele sofreu por mim, por você. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz.
Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade, declarar de novo meu amor, meu Salvador, meu Salvador. Ficou algo bonito, né? As pessoas aí fora oferecem cursos de canto para poder cantar quando, sei lá, tem. Eu participo com o coral, quase há 10 anos com o coral da UFJF, Juiz de Fora, né? A universidade tem um coral e eu canto com eles porque eu amo cantar. E lá se canta música secular. E fazem um esforço para poder cada vez cantar de forma incríveis. Eu fico olhando, às vezes eu falo, irmãos, eu fico pensando comigo, né, e compartilho com quem eu posso. O lugar onde se canta mais bonito e sem necessidade de muita técnica, buscar, é a casa de Deus. São os cultos, porque o louvor que mais agrada e move a mão do Senhor, Deus, é um louvor sincero, do coração. Eu estou aqui com a voz cansada, eu já falei um monte, já participei de reunião, e você, ninguém aqui precisa de grandes coisas, de aula de nada não. O que você precisa, que você já tem, é o teu coração sincero, é a gratidão que o pastor falou. Quem aqui já viveu um grande milagre? Quem aqui espera por um grande milagre? Marlene Dalma já viveu um milagre maravilhoso, que era dica até de contar aqui na frente, se tempo houvesse. Eu sou um milagre, eu sou fruto de um lar totalmente desestruturado. Eu e meus irmãos, alguém que dá um copinho de água, então assim, eu e meus irmãos tínhamos toda a razão para crescermos crianças e adolescentes, e adultos e homens desvirtuados e maus, porque poucos bons exemplos tivemos em casa, em outras situações, né? Que não cabem aqui, mas eu sou um milagre. Porque com lutas e batalhas, a despeito de toda a dificuldade da vida e as tentações da vida e os levantes de Satanás para destruir a minha família, eu estou aqui. Esse altar é santo. E eu vivencio milagres na minha vida. Perdi há 24 anos atrás uma mãe maravilhosa, nova também. A tristeza tentou fazer arruaça na minha vida. E quem sobrevive a uma perda forte como eu vivenciei, continua, principalmente com Jesus, também é um milagre. Mas eu quero, obrigado, Paulinho, eu quero profetizar na sua vida, você que hoje veio aqui acreditando e precisando de um milagre, que além de nós crermos e cantarmos de um Jesus que não está morto. Nós viemos agora da semana do calendário, né? Do calendário, não estou falando de nada de igreja, de religião, nada. Estou falando de calendário. Nós vimos agora de uma semana que é chamada Semana Santa e que muitos creem e celebram o Cristo morto. Louvado seja Deus pela sua vida que está aqui e que celebra o Jesus vivo. E Ele é dono de todo o poder. Aleluia! Pode soltar,
teu poder de realizar milagres, Senhor. Tu conheces o coração de cada um aqui. Tu sabes o milagre que cada um precisa, grande ou pequeno. Tu és aquele que fecha a boca dos leões e abre as portas das prisões. Aleluia. Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Presta atenção. Quem é este que todas as coisas pode ver? E o coração do homem pode sondar, sonda. Quem é este, aleluia, que cura as doenças e o corpo e a alma pode restaurar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus. Ele está aqui, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. De Satanás os demônios, escutem isso! O meu Deus, cante! É o Deus que recebe Jesus. Ele tinha, não há, que não tinha Miguel, para o seu poder agir. Ele realiza o impossível. Para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quero operar, sabe quem? Em ti. Aleluia. Senhor, opera os teus milagres na casa do irmão, na casa da irmã, nesta igreja, que seja uma porta de milagres esse lugar. Aleluia! Quem é este que fecha a boca dos leões e na fornalha ardente ele pode passear? Quem é este que ressuscita os mortos e uma nova vida faz o homem experimentar? Quem é este que abre as portas das prisões e em liberdade faz seus servos caminhar sem medo, sem medo? Quem é este que diz, venho sem demora? Pra quê? Pra minha amada noiva buscar. O seu nome é Jesus, ele é o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar. Mas a
em ti. Ele é Jesus, o meu Deus. É o Deus, recebe o Senhor. É para ti, Jesus, não há limites. A seu poder agir, realiza o impossível. Para ele nada é tão difícil, não. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre é operar em ti. Você, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. É interessante quando o Espírito Santo fala. Quando a irmã Aline falou, vai lá participar com a gente. O primeiro contato que você falou, vai ser dia tal, teve que lugar, com a situação, Juiz de Fora. Essa canção veio na minha mente com uma força tão grande, que sim é tremendo, irmãos. As canções que nós louvamos ao Senhor, elas têm que ser assim, mensagens pregadas, porque seguimos ao Deus de milagre. Trouxe mais uma canção, eu canto agora, vamos louvar agora, ou deixo para o final? Eu lembro que no ano passado, que vamos vir para o final. Vamos de uma vez. Eu vou louvar seja o nome do Senhor, essa canção é para Jesus, mas eu sei que tem gente aqui que ama Erechim. Olha ali. É você. Quem conhece essa canção assim? Mas tanto tempo, mas não me esqueci. O seu carinho tão grande por mim. Eu sei que um dia eu quis te esquecer. Quantos caminhos eu quis percorrer. E a gente pensa que vai ser feliz. E para tudo há uma solução. Mas solução não existe sem ti. Preenche agora o meu coração. Você gosta dessa canção? O amor modificou meu viver. Vamos ficar de pé? Iluminou meu olhar, céu e mar. O querer é tanto bem que pra mim. Eu sei que não mereço, mas tu és amor. Eu sei que não mereço, canta ali, amor. Faz tanto tempo, mas não esqueci. Teu carinho tão grande por mim. Eu sei que um dia eu deixei esquecer. Tantos caminhos eu quis percorrer. E a gente pensa que vai ser feliz. Para tudo há uma solução. A solução não existe sem ti. Deixa agora o meu coração. O amor modificou meu ser, o poder iluminou meu olhar, céu e mar. Nós sabemos tudo bem. Eu sei que não mereço, mas tu és amor. Eu sei que não mereço, mas tu és amor. Por amor, meu amor, modificou meu viver, o teu ser, o poder, iluminou meu olhar, céu e mar, o querer é tanto bem.
Estou aqui louvando a Deus, de olho em tudo aqui, a presença do Senhor está maravilhosa, mas eu estou observando que tem pessoas que passam e olham e estão falando, entra meu filho, vem participar do banquete também. Irmãos, Deus abençoe, parabéns à igreja, que coisa maravilhosa, 2 anos, Senhor, mais forte, até o final, é para Jesus. Toda honra e toda glória a Jesus. Jesus te ama, saia daqui hoje curado. Não importa o que o teu vizinho fala, o que a tua família fala, o que os seus parentes falam, não importa a palavra de maldição. Eu sobrevivo todos os dias da minha vida contra palavras de maldição contra a minha vida. Quando eu deixei de me importar e de ouvir o que as pessoas diziam ou não diziam a meu respeito, ou seja, o que for, o Espírito Santo teve mais lugar para operar na minha vida. Eu sou feliz porque Jesus me dá todos os dias. Profetizamos milagres sobre a sua vida hoje. E se esse milagre demorar a chegar, passe a ser mais grato pelo que você tem na sua vida. Pastor falou sobre gratidão. A palavra gratidão, sentimento de gratidão pela tua vida, pelo acordar todos os dias, isso é maravilhoso. Deus abençoe. E no terceiro ano, 4º ano, conta comigo. A gente tem que abençoar, né? Quem nos abençoa. E o Senhor colocou no meu coração de trazer esse objeto. Isso aqui nós vamos pensar como se fosse essa igreja, a nossa igreja. Ela é um pouquinho nossa também, pode, pastor? A gente pega pensar. E aqui você tem o galho. E alguém aqui já plantou uma árvore? Alguém já plantou uma árvore na vida? Ou uma planta, quem gosta de planta? Aí você foi na casa da sua tia, viu aquela planta bonita. A minha mãe é mestre para fazer isso, que ela ama planta. Ela pediu uma muda. Só que a pessoa não sabia, ela era tipo eu, assim, não entendi nada de planta. Ela cortou de qualquer maneira e entregou para minha mãe. Minha mãe chegou no sítio e plantou. O que os irmãos acham? Aquela planta floresceu? Ela sobreviveu? Sim ou não? E abaixo desse tronco aqui? Oi? Não veio a raiz. Irmãos, qual é a função de uma raiz? Pensando em uma árvore, por enquanto. Qual que é a função de uma... Professora, qual é a função de uma raiz? Sustentar. É a primeira. Existem várias, mas a primeira é sustentar. Então, se essa parente da minha mãe deu aquela muda sem um pedacinho da raiz, aquilo ali não vai frutificar. E hoje nós pensando nesse tronco, como a nossa igreja, como essa igreja, nós vamos pensar nas raízes. Com certeza, ao longo desses 2 anos, várias raízes cresceram. Só que a raiz, irmãos, ela não fica parente. Alguém consegue enxergar a raiz aqui? Não. Ela está para baixo. A raiz é a nossa intimidade com o Senhor. É aquele momento que você fecha a porta do seu quarto e é você e Deus. Somos eu e Deus. Todos nós, irmãos, para nos sustentarmos, para nos alimentarmos, Ele é a água, Ele nos dá água para beber. Sem a água dele, o ser humano, acho que segundo a ciência, não sei se eu estou errada, mas parece que o ser humano fica 2 dias sem água e sobrevive, é isso? Alguém sabe? Alguma coisa assim. Só que nós, se nós não tivermos, se a gente não conseguir beber dessa água, nós não vamos frutificar. Nós não vamos sobreviver sequer, porque nós não conseguimos. Então hoje pensando, nesses 2 anos que se passaram, eu gostaria que cada irmão, eu vou pedir a ajuda de alguém aqui, isso, irmão, aqui. Isso aqui vai simbolizar as raízes que foram criadas. Certamente, 2 anos de existência, várias raízes foram criadas nessa igreja. Seja através da fé, da cura, da frutificação, da restauração. Então, o irmão vai entregar um papelzinho desse para cada um de vocês, para os adultos, tá? E vocês vão colocar em uma palavra. Qual foi a raiz que o Senhor plantou no seu coração? Agora eu gostaria de convidar os irmãos que abram suas Bíblias em Jeremias, capítulo 17, no versículo 7. Quem não tiver a Bíblia pode acompanhar aqui na tela também, já está projetado o versículo.
Glória a Deus. Então diz o seguinte, versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Verso 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Irmãos, guardem esse versículo no coração. Quando você planta, quando a sua raiz está no Senhor, pode vir a tempestade, pode vir a dificuldade, Deus é conosco, Ele não nos abandona. Você pode não enxergar hoje com seus olhos físicos, mas creia, tenha fé de que o Senhor jamais vai nos abandonar. Que a nossa raiz esteja sempre firmada nos pés do nosso Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço essa rica oportunidade. Amém? Desculpe, irmãos, eu esqueci. Vamos nos colocar de pé agora. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor, agradecendo por esse momento. Feche seus olhos. Liga o seu pensamento ao pensamento de Deus. Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer por este momento. Obrigada, Senhor, por esse ensinamento, Pai. Que a nossa raiz, Pai, esteja sempre firmada, mas sempre em Ti, Senhor. Que a gente não creia em homem, em coisas, em pessoas, mas que a gente possa confiar e depositar a nossa esperança em Ti. Obrigada, Deus, pelas raízes que foram criadas nessa igreja ao longo desses 2 anos. Que essa igreja está firme hoje, Pai, graças às Tuas misericórdias.
caminhando eu tô. Las palmas. Está. Está legal, está. Caminhando eu tô. Segura. Caminhando. Olha aqui. Olha vocês. Se você não vai, vem cá. Oh, glória. Agora vocês. Caminhando eu tô. Vocês, vamos lá. De novo, de novo. Comigo, vamos lá. Caminhando eu tô. Todo mundo. Vamos pedir alguns objetos, algumas coisas, e quem tiver aí ganha um prêmio, tá bom? Então, assim, a gente pode fazer calmamente, tá? Eu vou pedir uma coisa aqui, quem tiver, não precisa levantar, nem correr, nem nada, é só levantar a mão e falar que tem. A irmã Graça tem. Olha só, meu pai. Prêmio para Simone lá atrás. Priscila, pega o prêmio para por favor. Agora, quem tem um filho que tenha nome bíblico e esteja aqui no culto agora? Filho! Qual é o teu nome? Emanuel. Emanuel. Malaquias. Nossa! Felipe. Natan. Quem tem nome bíblico, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, quem tem? Cantarei o que igreja? Na presença, os anjos, pra ti cantarei. Agora vocês dizem, eu te cantarei. Eu te exaltarei, Senhor. A sua oração. De